certeza em espírito os nossos irmãos que gostavam de estar aqui, estão aqui presentes também connosco, devido ao que nós sabemos que não podem vir. Então vamos ver o que nos dá esta pequena lição neste dia. A tua vida possuiu um alto significado. Descobrir o sentido da existência é para que te encontres aqui. Eis a tua tarefa principal. Muitos indivíduos, por ignorância, colocam o objetivo que devem alcançar, questões materiais, e, consegui-los, ficam entediados, sofrendo frustrações e tão infelizes quanto aqueles que nada lutam. Se observares a questão espiritual da vida, a necessidade de te iluminares com o pensamento divino, toda a tua marcha se realizará segura e virtuosa. Ninguém pode sentir-se completado se não estiver em constante ligação com Deus, fonte geradora do bem. Pensa nisso e segue o rumo da vida permanente. Vamos então agradecer a Deus nosso Pai, Deus Jesus, por nos ter dado mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, para que todos, em conjunto, possamos levar o nosso pensamento àqueles que neste momento estão a passar grandes tormentos, pela dor, pelo abandono, por todos os motivos da sociedade. Assim, Pai querido, graças te damos por nos ter dado mais esta oportunidade de estar aqui nesta escola da vida, aonde viemos ao encontro de todas as lições, principalmente o Santo Evangelho, que nos vai ser transmitido por este nosso grande amigo Zé, para que nos traga algo espiritual, para saciar o nosso espírito e para dar-nos a continuidade de onde viemos e que somos e que devemos ser um dia. Estamos felizes, ó Pai, por termos encontrado esta doutrina maravilhosa, que nos educa e que nos ensina o porquê de todas as nossas necessidades e fraquezas. Permite-nos, ó Pai querido, que nos criaste para ser felizes e muitas das vezes desviamos pelos caminhos em vão. Ajuda-nos a percorrer a nossa estrada da vida, felizes e contentes, e a repassar todas as dificuldades da vida. Agradecemos também a Ti, ó Jesus amigo, pelas oportunidades que nos dás no nosso dia a dia, pela família, pelos amigos, pelo lar que temos, pelo sustento para o corpo físico e também para adquirirmos o sustento espiritual. Graças te damos, amigo e companheiro. Nestes momentos, és mais lembrado no planeta Terra. Nós sentimos, Senhor, a ansiedade e a alegria para poder estar sempre contigo nas horas difíceis e menos difíceis da nossa vida. Neste momento difícil, Senhor, que o nosso planeta Terra está atravessando, nós te pedimos em nome de todos, espiritualmente, para todos aqueles que se viram com grandes dificuldades nos hospitais. Ajuda esses irmãos a suportar com paciência e resignação todas as suas doenças, as suas vicissitudes de vida. Aos enfermeiros, auxiliares e aos médicos em especial, possam orientar esses irmãos para que todos um dia possam sobreviver às ordens do Pai querido. E assim, reconhecidos estamos, Senhor, que tudo há de ser resolvido depois da tempestade vem a bonança, e nós estamos confiantes, Senhor, que tudo possa passar por bem. Aos meus amigos, companheiros, ao mentor espiritual da nossa escola, nós vamos dar por início
os trabalhos, dando a palavra ao irmãozinho. Graças a Deus. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe agora e sempre. E então, nesta manhã, nós vamos tratar do capítulo 11, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo. E então, nós vendo a introdução ou o índice deste capítulo, nós vemos que este capítulo 21 trata do mandamento maior, trata da situação daquilo que pertence a César, deve ser de César, ou devemos dar a César o que é de César, e também temos uma série de instruções dos Espíritos que nos trata da lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos e uma última questão que Allan Kardec coloca aos Espíritos, se se deve expor a vida por malfeitor. Naturalmente que nós não temos tempo para tratar de todas estas temáticas, vamos tratar da mais importância, que é a lei do amor. E então, nós, lendo atentamente este capítulo, verificamos que amar ao próximo como a si mesmo e fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, constitui, na verdade, a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Reparem, resume todos os deveres. Esta palavra encerra um grande significado. E nós poderemos perguntar, e então os meus direitos? Eu só tenho deveres? Naturalmente, uma parábola que nos diz amar ao próximo como a si mesmo. Se eu tiver deveres para com o próximo terá deveres para comigo. E naturalmente que isto é uma interação que propriamente não há preocupação em dizer, e então os meus direitos. Portanto, vemos que nesta simples frase está resumido a essência do comportamento humano. E, neste contexto, podemos dizer que esta frase é o guia mais seguro que devemos tomar como procedimento padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que desejaríamos que nos fizessem a nós. É a consequência de amar ao próximo como a si mesmo. E, naturalmente, que nós não nos podemos escusar que não temos dentro de nós esta grandeza de amar ao próximo e podermos, de alguma forma, através deste procedimento padrão, conduzir-nos na execução desta mesma máxima. E poderemos perguntar, como é que eu tenho conhecimento ou como é que eu devo aferir esta realidade que é amar ao próximo como a si mesmo? E então a doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, dá-nos de facto uma preciosa ajuda. E se não vejamos, na pergunta 614 do livro dos Espíritos, perguntamos: o que se deve entender por lei natural? Amar ao próximo como a si mesmo faz parte da lei natural. Mas eu não tenho conhecimento dessa mesma lei. E o livro dos Espíritos nos vem dar e nos vem advertir que essa mesma lei, que o amar ao próximo como a si mesmo, é e constitui uma expressão máxima e ao mesmo tempo está enraizada dentro de nós. E se não vejamos? E então os iluminados espirituais a esta pergunta respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única para a felicidade do ser humano. Indica-lhe o que ele deve fazer ou não fazer e só se torna feliz se dela se efetivamente cumprir. E, portanto,
aqui temos um primeiro passo, que é o conhecimento da lei natural. E essa lei natural é, indubitavelmente, a lei de Deus. E todos nós sabemos que as leis de Deus são eternas, são imutáveis, e que Deus não ordenou aos homens uma coisa numa determinada época e noutra época ordenou uma outra. Porque as leis de Deus que nos referem, o item 615 e o Livro dos Espíritos, nos diz que as leis de Deus são eternas e são imutáveis. E por isso é que nós, perante esta questão íntima, esta questão espiritual, não podemos sonegar que desconhecemos ou que não a podemos cumprir por falta de conhecimento. E nós vemos ao longo dos tempos que as leis de Deus nunca se enganam. Os seres humanos, muitas das vezes, é que são obrigados a modificar as suas próprias leis, porque elas são extremamente imperfeitas e evoluem naturalmente com os usos e costumes da humanidade conforme as épocas em que o homem vai vivendo. Mas uma coisa é certa: as leis de Deus são eternas, são imutáveis e são perfeitas. Estas são as características da lei de Deus. E por isso que nós também, desta leitura, verificamos que nós estamos no nosso planeta Terra. Segundo a qualificação ou a tipificação da doutrina espírita acerca dos mundos habitados, eles apresentam-se de diversas características conforme a graduação espiritual por quem são habitados. Naturalmente, temos a classificação dos mundos primitivos. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Nós avançamos a passos largos para o mundo da regeneração e vamos encontrar os mundos celestiais. E, naturalmente, sendo as leis de Deus imutáveis, elas não são iguais, certamente, para os diversos mundos, não é? Porquanto elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e harmonizadas com o grau de evolução dos seres que os habitam. Mas nós estamos no planeta Terra, mundo de provas e expiações, e claro que nós podemos colocar uma determinada questão. Perante uma determinada decisão que eu tenha que tomar, como é que eu sei, pela execução dessa decisão, se eu estarei certo ou estarei errado nessa mesma decisão? Como é que eu posso saber? Como é que eu devo proceder, se é desta ou daquela maneira? Naturalmente que a resposta que nos é dada é: a doutrina espírita nos diz o seguinte: conhece a lei natural. E como nós vimos, a lei natural é de Deus. Mas, mesmo assim, mesmo por muita má vontade que nós tenhamos em estudar, em analisar as leis de Deus, compreendê-las na sua essência, a doutrina dos Espíritos nos diz mais: que nós, ou que Deus, deu a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Porque se ele não desse esses meios, naturalmente que seria uma injustiça. Como, por exemplo, nós vemos que, agora já não se verifica tanto, mas ainda se verifica. Antigamente havia pessoas altamente inteligentes, jovens, que por serem de condição humilde e não terem os meios financeiros, não conseguiam avançar nos seus estudos e frequentar, por exemplo, uma escola comercial ou industrial, um instituto politécnico, um liceu ou uma universidade, e ficavam-se pelo ensino primário. Nós hoje
com determinadas características e bem haja que os Estados consideraram a ação social no sentido de dar a oportunidade a todos terem a mesma chance de progredir nesta área do saber. Mas nós vemos que o Livro dos Espíritos, através da questão 619, nos diz: todos podem conhecer a lei de Deus, mas é claro, nem todos a compreendem. Nós vejamos em todos os ramos do saber, todos nós podemos conhecer algo dentro desse ramo de saber. No entanto, poderemos não ter aptidões ou não querermos conhecer pela nossa própria fraqueza. Porque o conhecimento exige esforço. O conhecimento exige disciplina e método. E muitas das vezes não queremos ter essa mesma disciplina e esse mérito no âmbito da aquisição do conhecimento. Mas nós sabemos também que o conhecimento nos pode levar até à perfeição. Se nós conhecermos as leis de Deus, naturalmente que elas têm o objetivo de nos transmitir a felicidade e nos conduzir, através do benefício do bem, à perfeição completa. E, naturalmente, que o Livro dos Espíritos nos diz que aqueles que compreendem melhor as leis de Deus são os homens do bem. E, ao mesmo tempo, são aqueles que desejam buscar e pôr em prática essas mesmas leis. Mas a verdade seja dita, e é-nos advertido pelos luminares espirituais que, não obstante todas estas circunstâncias, todos, sem exceção, compreenderão um dia essas mesmas leis. Para quê? Para que o progresso de facto se realize. E nós chegamos, queridos irmãos, à essência da questão, que não podemos sonegar que, perante uma decisão a tomar, uma situação a decidir, que nós não consigamos distinguir se ela se certa ou errada. E a resposta a esta questão, a esta indagação, naturalmente está no item 621 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Perante uma decisão ainda não tomada, como posso descortinar se essa situação ou essa instituição é boa ou má? Como é que eu sei? Ora bem, eu não compreendi a lei de Deus na sua essência. Mas apesar de tudo, eu tenho que tomar decisões. Como é que eu sei? E então, os benfeitores espirituais nos diz: a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E por isso, na tomada de decisões, auscultemos a nossa consciência. Que é que ela nos diz sobre uma decisão a tomar, sobre a execução de uma determinada situação, da qual eu não sei se é boa, se é má. Se nós intimamente analisarmos essa questão, tendo em conta aquilo que a consciência nos diz, nós sabemos exatamente se essa decisão vai ter efeitos benéficos ou maléficos para a nossa vida. Porquanto, dentro da nossa consciência, onde foram gravadas as leis de Deus, ela nos diz exatamente: não faças aos outros aquilo que não gostarias que te fizessem, ou faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem. Perante esta circunstância, nós somos capazes de discernir e descodificar
tudo aquilo que pode contribuir para o nosso bem ou pode contribuir para retardar o nosso processo de progressão espiritual. E tudo isto, queridos irmãos, se resume efetivamente numa lei que é uma lei máxima, que é uma das máximas, que é a lei do amor. O amor, na sua essência, é algo que reflete a substância daquilo que o homem é e que, como é, vai refletir na sociedade a arrecadação que traz de si. E nós vemos que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, dado que esse é o sentimento por excelência. Mesmo auscultando a nossa consciência, no que se refere à lei do amor, nós podemos obter as respostas para executar determinadas situações que nos aparecem na nossa vida. Por outro lado, e nós conhecendo o historial, vemos na humanidade exemplos que nos servem de modelo e guia. Porque, reparemos, tudo isto é importante, este conhecimento, porque de facto o homem na sua origem, tanto quando passa pelos mundos primitivos, tem só instintos. Na época atual em que estamos vivendo no nosso mundo, o homem é bastante avançado. É ou não é? Nós já vamos à Lua. Nós conseguimos, enfim, deslocar-nos no espaço a uma velocidade enorme. Nós descobrimos as tecnologias avançadas para, de alguma forma, nos servirem de ajuda e de auxílio, mas, no entanto, temos uma circunstância de graça neste mundo, que é a corrupção. Isto é uma realidade, queridos irmãos, no nosso planeta Terra. Somos, já de certa forma, intelectualmente e tecnologicamente, um mundo avançado, mas ao mesmo tempo somos um povo altamente corrompido. E nessa circunstância nós vemos que isto é o reflexo para as sensações. Porque o homem, quanto mais avançado é, mais sensacionalista quer ser. Quanto mais corrompido, sente o prazer de conseguir, por meios ilícitos, a salvaguarda dos seus próprios interesses escusos e, ao mesmo tempo, espezinhar aqueles que o circundam. É uma realidade deste nosso planeta. No entanto, como nos dizem os benfeitores espirituais, quando instruído e depurado, o homem é dotado de plenos sentimentos. E felizmente que no nosso planeta esta última interação já é muito grande e nós vemos, quando surgem manifestações em que nós tenhamos que dar testemunho, os sentimentos vêm ao de cima e as pessoas de bem estarão presentes para auxiliar. Mas, na verdade, aquilo que mais ruído faz e que provoca constrangimentos, que provoca situações de desconforto no nosso planeta, são aqueles homens ou aqueles povos em que as sensações ainda graçam no seu meio. E por isso, nós conhecedores desta realidade, nós analisamos a humanidade e verificamos que estes parâmetros são constantes na nossa vida. E porquê é que nós fazemos esta análise? Qual é o interesse de nós fazermos? Simplesmente para melhorarmos a nossa condição. Através, enfim, do trabalho
da nossa vontade em querermos conhecer as leis de Deus, que é a lei natural, é eterna e imutável, e sendo o seu autor infinitamente perfeito e infinitamente justo, consequentemente que as suas leis têm também que o ser, e por isso são um contributo eficaz para o nosso progresso, para a nossa evolução e para seguirmos adiante. E para isso é que nós, conhecendo esta realidade dos instintos, das sensações e dos sentimentos e as consequências que podem vir daí, nós vamos procurar aquela que melhor nos dá conforto, aquela que nos transmite essa mesma felicidade. E, naturalmente, que o Livro dos Espíritos é um contributo eficaz na sua análise e no seu estudo para, perante esta questão racional dos sentimentos, nós dizemos assim: mas como é que eu posso distinguir? Como é que eu posso saber onde está, enfim, na humanidade, a particularidade das sensações e a particularidade dos sentimentos? E então Allan Kardec, já antevendo que estas dúvidas existiam no nosso meio, pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é aquela pessoa que é um homem de bem e é inspirado por Deus. Ao longo de vida terrena, nós verificamos que fomos agraciados com a presença de muitos profetas que nos advertiram sobre as consequências da vida futura mediante os comportamentos da humanidade. Nos advertiram que determinadas atitudes, determinados procedimentos na humanidade que nos iriam conduzir inevitavelmente à felicidade ou à aflição. Nos advertem ainda hoje que, mediante as agressões à natureza, as consequências poderão ser irrecuperáveis. E como a natureza reage a essas mesmas agressões, naturalmente que provoca destruição e morte. E como já vimos anteriormente, a destruição e morte tem como fim repor uma situação que foi defraudada pelos seus próprios habitantes. Porque as leis de Deus são justas, são imutáveis e reagem às agressões dentro da harmonia do amor que de facto se reflete em cada um de nós. E então os luminares espirituais dizem: podeis conhecer o verdadeiro profeta pelas suas palavras e pelos seus atos. Porque Deus não se serve da boca do homem mentiroso para ensinar a verdade. E nós temos possibilidades de saber isto. E, portanto, sendo, digamos, a razão da nossa presença aqui na Terra, tentar modificar a nossa vida para atingirmos o patamar dos sentimentos, nós podemos ver em muitos exemplos pessoais da humanidade aquilo que é característico de um verdadeiro profeta, porque aquele que é verdadeiro profeta se dedica só e somente bem. Mas mesmo que nós não consigamos distinguir, não há ninguém que não conheça a vida e a obra de Jesus. Que através do seu exemplo nós podemos dizer: aquilo é o nosso modelo e guia que nos servirá de orientação e que, mediante determinadas decisões para ter como consequência amar o próximo como a si mesmo, nós vemos na figura de Jesus o arauto da orientação, porquanto, como nos diz o Livro dos Espíritos, no item 625, que Jesus foi o ser mais perfeito que Deus ofereceu aos seres humanos para nos servir de guia e modelo. Portanto, nós não podemos, de alguma forma,
escusarmos ou sonegarmos que não temos possibilidades de amar o próximo como a nós mesmos, porquanto nós vemos naqueles que nos servem de exemplo, aqueles que nos podem servir de guias, que dedicaram toda uma vida em benefício do seu próximo. Porquanto, sendo Jesus o nosso guia e modelo, ele constitui para os seres humanos o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade terrena. E o seu modelo, o modelo de Jesus, é-nos oferecido como o mais perfeito. E os seus ensinamentos são a mais pura expressão da lei de Deus, porquanto ele estava animado por Espírito Divino e, naturalmente, que foi o ser mais perfeito que apareceu aqui na Terra. Ora, todos nós comemoramos nesta época o nascimento de Jesus, conhecemos os seus ensinamentos, conhecemos toda a sua obra e que foi uma obra de dedicação ao próximo. Naturalmente que nesse exemplo nós podemos servir-nos para atingir o objetivo do que estamos aqui falando para nesta manhã. E então nós podemos dizer que, transpondo aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que foi o exemplo, que o amor é a essência divina e todos nós, desde o primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. Porque o amor é uma lei de Deus. E se as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, esta lei está gravada desde o primeiro ao último. Porque ela é uma centelha divina. Ou seja, ela foi colocada na nossa consciência para nos orientar e ser um contributo eficaz para o aprimoramento, para o progresso espiritual. E nós podemos, queridos irmãos, ver estas provas analisando um pouco da humanidade. E nós, queridos irmãos, vamos também num livro que é este aqui, que também já falei, que é Vidas Vazias, que é um livro muito interessante, de Joana de Anjos, e que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ela nos diz no capítulo 5 deste livro, e nos adverte, diz ela assim: estás cambalido porque as tuas expectativas na área da afetividade resumiram-se em inesperados desencantos, que ora te confundem a maneira de pensar e, sobretudo, a forma de agir. A tua carência afetiva fez-te acreditar em bem-sucedidas experiências de amor e te permites confiar que valia a pena entregar o coração e acreditar nos sentimentos que te eram apresentados. Foi um terrível desengano. A ternura que vias na face de quem te demonstrava bondade era apenas máscara que ocultava o ser real que teimavas em não ver. No íntimo, uma intuição do bem que advertia que afetos negociados jamais possuem legitimidade. Muitas das vezes esses afetos deixam-se comprar e jamais se comovem com os sentimentos da afabilidade e de carinho. Apresentam-se, na maioria dos casos, frios e de caráter forte, humilhando aqueles que pensavam que iam também ser alvo desses mesmos afetos. Com muitas exceções, o amor entre as criaturas humanas ainda está assinalado por interesses escusos. Estas, queridos irmãos, são as questões relacionais que muitas das vezes nós nos deparamos com a nossa realidade.
Mas os espíritos benfeitores já nos admitiram que no mundo de alta tecnologia ou no mundo avançado e de corrupção só há sensações. E aquilo que muitas das vezes a termos de afetos que aparenta, enfim, sabe estar sustentado na lei nobre do amor, não passa de interesses escusos para atingir determinados objetivos de humilhação e de protagonismo e de projeção social. E Joana de Ângeles, apesar de todos estes constrangimentos, destas decepções, nos diz de seguida: desperta para o verdadeiro amor, aquele que ilumina a noite dos sentimentos. Renasceste na terra para amar, ensinar o amor, cantar o amor e demonstrar a excelência do amor. Muitas das vezes, aqueles que te vêm sorrindo, e esta é uma advertência, como se estivesses pleno de alegrias, não me imaginam as horas de tristezas e de ansiedades que afogas com lágrimas vertidas pelo coração. Apesar de tudo isto, das lágrimas derramadas na intimidade, perante as ansiedades, perante as horas de tristeza, apesar disto tudo, ama a si mesmo. E como nos dizia Fernando Pessoa, perante todas as circunstâncias, dizia ele assim muito resumidamente: apesar disto tudo, há Jesus. Porque Jesus é o nosso governador. E, no entanto, ela nos diz também o seguinte: Jesus, que é a luz do mundo, provou da escuridão resultante do abandono de quase todos que amou. Somente 3 mulheres o acompanharam. Todos os outros, no momento do seu calvário, o abandonaram. Vejam bem, Jesus, que veio ser o nosso modelo e guia, foi por todos nós abandonado. No entanto, ele permaneceu confiante e meigo em relação a todos eles, em relação a todos nós, a ponto de retornar após a morte para prosseguir amando-nos. Deixa que Jesus te ame e segue também amando, com abnegação e coragem. No entanto, queridos irmãos, perante estas circunstâncias que os benfeitores espirituais nos transmitem, o homem não consegue amar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, nos adverte porque é que o homem não consegue amar. Porque é que, apesar de tudo, sentir os benefícios do amor ao próximo, o homem muitas das vezes não consegue amar. E porquê? E então o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, nos diz: o homem não consegue amar devido ao egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. É um dos maiores obstáculos, se não o maior, ao progresso moral. Porquanto o egoísmo é a raiz de todos os males ou de todos os vícios. E, como consequência do egoísmo, deriva todo o mal. É-nos referido pelos benfeitores espirituais e também no Livro dos Espíritos, nas questões 913 a 917, onde nós poderemos, enfim, ainda estudar com maior desenvolvimento as consequências desse mesmo Jesus.
E perante esta situação, queridos irmãos, porque nós nos estamos aproximando do nascimento de Jesus, vejamos a cena quando Jesus estava a ser julgado por Pôncio Pilatos. Reparemos naquela cena que é não retratada pelo Evangelho, é quando ele foi levado à presença de Pôncio Pilatos. E nós poderemos ver na imaginação desta mesma cena, verificando um homem poderoso num momento que era Pôncio Pilatos, que tinha a possibilidade de, enfim, sentenciar quem quer que fosse. E, no entanto, vemos o poderoso moralista que é Jesus, e ele nos dá o exemplo da caridade. E Pôncio Pilatos, que exemplo é que nos dá? Pôncio Pilatos dá-nos a questão do egoísmo. O justo que é Jesus vai percorrer as santas estações do seu martírio. O outro, Pôncio Pilatos, lava as suas mãos. E no fundo diz, que me importa? Porquê é que ele diz? Porque ele, por um lado, tinha vontade de salvar Jesus, mas com o intuito não era de amar o seu próximo, mas sim para ofender terrivelmente os fariseus, os sacerdotes que o levaram até ele, Aná e Caifás. Ele queria humilhá-los, queria dizer que eu não vou obedecer às vossas ordens. E por isso é que ele diz, que me importa? E ainda perguntou aos judeus, dizendo, nós sabemos isto, este homem é justo. Ele reconhece por tudo aquilo que viu, no olhar meio interno justo, que aquele era um homem justo. Perante as informações, porque naquela altura em cada esquina havia, por assim dizer, um espião, que levava todas as informações para o governo da Judeia, e portanto Pôncio Pilatos também tinha conhecimento de quem era Jesus, no seu caráter. E ele reconhecia que Jesus era justo. E pergunta, porquê é que o queres crucificar? Mas no fundo, acaba por deixar que o conduzam ao suplício. É o lavar das mãos. É não querer dar testemunho. E então, sobre Jesus, que é o nosso modelo e guia, que nos adverte que o nosso coração não deve estar sustentado no egoísmo, Joana de Anjos, no capítulo 18 destes mesmos livros, nos diz: nenhum vulto histórico destacou-se no cenário da humanidade conforme a criança da Gruta de Belém, que se transformaria no ser mais extraordinário de todos os tempos. Ele, Jesus, não veio para conquistas mundanas e transitórias, nem para o destaque rápido na história dos povos. Ele veio para nos ensinar a amar. E Joana de Ângeles continua. Jesus exaltou a ternura e na incomparável canção das bem-aventuranças ofereceu o mais expressivo legado de beleza e vida que o homem jamais pôde conhecer. Tudo nele era e é amor. Esta é, de facto, a essência verdadeira de Jesus. E por isso, queridos irmãos, para terminarmos este nosso convívio espiritual, esta reflexão sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Joana de Anjos ainda nos refere neste capítulo 18º de Vidas Vazias a essência do Natal. Por todas as razões que acabamos de referir acerca de Jesus como modelo e guia, que marcou a época da humanidade entre o antes e depois de Cristo. Por todas estas razões, o Natal é o momento em que se tece a túnica nupcial da humanidade para a grandiosa união com Jesus. Que cada um, sem exceção, se utilize das vibrações do Natal para refazer os caminhos por onde se tem jornadeado, modificando o comportamento para o melhor embalo da sua voz cariciosa e experimentar a inefável alegria do bem no próprio coração. O Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu no seu seio aquele que é vida, aquele que é a luz do mundo, aquele que é o excelente Filho de Deus, vinculando a terra sob a fatalidade do bem. Por isso, queridos irmãos, terminando, aprendamos como Jesus a amar ao próximo como a si mesmo. Que todos nós possamos refletir a grandeza e o significado desta lei de Deus, que é a lei do amor. Amado Mestre Jesus, sempre que falarmos de vós, o nosso coração assinaria. Tentamos, Senhor, imaginar-nos à época em que vós estiveste aqui junto a nós, no nosso plano terreno, pela última vez, a grandeza da vossa presença. O olhar meigo e eterno que confortava os corações aflitos e aqueles que viviam sob o jugo e a opressão dos poderosos. A vossa palavra, Senhor, era um encanto, era o calor que aquecia todos os corações da humanidade. O vosso olhar, Senhor, eterno e meigo, nos abraçava constantemente com vibrações harmoniosas que nos dulcificavam a nossa alma e nos transmitiam a paz. Neste momento, Senhor, em que o mundo cristão comemora a vossa vinda na manjedoura de Belém, que nós, neste momento, no nosso coração, possa vibrar, possa sintonizar, Senhor, convosco nos planos espirituais e usufruir ainda do vosso abraço harmonioso e da vossa inspiração divina. Senhor, como decantam os poetas acerca de vós, que o nosso coração também possa, nesta época, também cantar glórias pela vossa presença, ensinando-nos a amar. Através do vosso exemplo, Senhor, nós possamos ver uma estrela que ilumina o nosso caminho e que nos pode conduzir, chamando-nos à responsabilidade e conduzindo-nos para o caminho do bem. Mestre, quantas graças, quantas benesses recebemos por pensarmos em vós. E por tudo isso agradecemos a Deus nosso Pai, que vos colocou no nosso caminho, que nos deu a oportunidade de conhecer e aprimorar
o conhecimento da lei natural para que ela nos identifique os trabalhos a realizar para conseguirmos a paz, o progresso e a perfeição. Mestre, ousamos rogar-te a vossa ajuda para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o vosso hino de amor. Que não querem, Senhor, acreditar que vós sois o nosso guia, que vós sois o nosso exemplo e que é através de vós que nós consigamos ir ao Pai. Para eles, Senhor, que o vosso abraço carinhoso possa ser sentido. E que eles, nos momentos de maior ansiedade, como falámos hoje de manhã, nos momentos de maior tristeza, possam sentir no íntimo da sua consciência as vibrações da lei natural e a inspiração dos benfeitores espirituais. Senhor, ousamos rogar-vos a ajuda e proteção para o momento que o planeta terreno atravessa. Sabemos que há uma razão, Senhor, por aquilo que fomos aprendendo. Sabemos que as coisas não acontecem por acaso. No entanto, Senhor, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa pequenez, e porque desejamos, Senhor, continuar na vida amando, rogamos que isto nos sirva de lição para amar. Que esta pandemia, que graça, que sirva para modificar comportamentos e atitudes e seja um motivo de reflexão, que a verdadeira vida, aquilo que nos conforta, são os tesouros que jamais a traça e a ferrugem podem consumir. Que a humanidade sinta esses mesmos ensinamentos. Sinta que é através de vós que nós consigamos superar as dificuldades, os constrangimentos e as tribulações, porquanto no conhecimento da lei natural e vendo em prática tudo aquilo que vós realizaste, são o alcance para nos resignarmos e, ao mesmo tempo, darmos continuidade a este objetivo progressista da vida. Que nós consigamos também amar a vida. Que nós consigamos, Senhor, ser dedicados ao trabalho do bem. E, ao mesmo tempo, dentro daquilo que nos for possível, envolver todos aqueles que lutam para o bem-estar da humanidade, sejam os profissionais de saúde, sejam os cientistas, sejam os voluntários, sejamos todos nós. Mestre, muito obrigado por tudo aquilo que nos deste durante esta noite.